Olá, pessoal! Dando sequência ao capítulo 4 e, consequentemente, aos nossos objetos de conhecimento, nós continuaremos falando um pouco sobre a União Europeia. Então, como falamos anteriormente, a União Europeia é o bloco que possui o mais avançado estágio de integração na atualidade. No entanto, há alguns anos surgiu uma expressão, a chamada Brexit, que sinaliza, na sua tradução literal para o português, a saída britânica. Isso mesmo, em 2016, os britânicos participaram de um plebiscito, ou seja, uma espécie de consulta popular, onde 52% da população foi favorável à saída britânica da União Europeia. Na época, foram feitas várias especulações, tais como: será que o pensamento conservador favorável a uma não integração com os diferentes povos europeus prevaleceu? Ou será que a economia não ia tão bem como os britânicos imaginaram em 1973, quando o país passou a integrar o bloco? Enfim, né? São muitas perguntas. O fato é que o plebiscito de 2016 não foi o primeiro. Ainda durante a década de 1970, o Reino Unido consultou a sua população acerca da permanência ou não do país no bloco. O que se tem de concreto é que, no dia 23 de março de 2017, foi ativado o artigo 50 do Tratado de Lisboa, o que oficializou, junto ao Conselho Europeu, a saída do Reino Unido da União Europeia. No entanto, devido ao elevado grau de integração do bloco, sabíamos que isso seria um processo lento, que provavelmente se arrastaria por anos, como de fato vem acontecendo. Assim, após 47 anos de participação no bloco, em janeiro de 2020, o Reino Unido oficializou a sua saída, estando hoje numa espécie de período de transição. O processo de saída do Reino Unido da União Europeia exigiu muita habilidade por parte, principalmente, dos primeiros ministros que ocuparam o cargo durante esse processo. Então, merece destaque a atuação da primeira-ministra Theresa May, que, apesar de ter tido o pedido de saída rejeitado por 3 vezes no parlamento, foi uma das principais responsáveis por negociar e articular, junto aos parlamentares britânicos, esse acordo. Então, com a saída da primeira-ministra Theresa May, assume o seu lugar o Boris Johnson, que, embora tenha falhado na sua primeira tentativa de tirar o Reino Unido de fato da União Europeia, consegue, numa jornada de mestre, antecipar as eleições para o parlamento e, com isso, ele vai conseguir, enfim, a maioria que precisava para retirar o país da União Europeia. Então, atualmente, o Reino Unido está no período de transição, o qual irá até 31 de dezembro de 2020. Durante esse período, o Reino Unido ele continua seguindo as regras da União Europeia e se faz urgente a negociação de um acordo de livre comércio, pelo menos, como nós vimos aqui, a zona de livre comércio ela seria o estágio, podemos dizer assim, inicial dos blocos econômicos. Então, é necessário que hoje haja um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido nesse sentido. Do contrário, tarifas elas devem ser cobradas tanto pelo Reino Unido como também pela própria União Europeia. Então, o processo de saída do Reino Unido pode gerar efeitos colaterais para o próprio país, refletindo, inclusive, na sua unidade, pois escoceses que votaram em sua maioria pela permanência no bloco desejam agora um plebiscito a fim de que tenham a possibilidade de sair do Reino Unido. Há também, pessoal, só para a gente ter uma ideia, a possibilidade da Irlanda do Norte se unir à Irlanda.
Enfim, há ainda muita coisa a ser discutida e principalmente devido aos efeitos agora recentemente, né, do coronavírus na Europa, é provável que esses prazos eles precisem serem revistos. Ou seja, né, então esse processo de saída do Reino Unido talvez ele tenha que demorar ainda um pouco mais até que ele de fato se concretize. E como eu falei anteriormente, o que era perfeitamente esperado, devido ao elevado grau de integração que nós temos para com os países que integram a União Europeia. Tranquilo, pessoal? Então, dando sequência aos nossos objetos de conhecimento, nós vamos falar sobre alguns organismos regionais e a integração do continente americano. Então, merece destaque nesse cenário a chamada Organização dos Estados Americanos, a nossa OEA. Então, em 1948, a OEA ela foi criada e ela tem como um dos seus objetivos principais promover a solidariedade e intensificar a colaboração dos países da América como um todo, bem como defender a soberania de todos os estados americanos. Então, a OEA é um organismo que possui uma influência muito grande dos Estados Unidos, e essa influência, inclusive, ela já foi utilizada em outros momentos, quando, por exemplo, na década de 60, nós tivemos a suspensão de Cuba da OEA. Então, de praticamente todos os países da América, a única exceção na atualidade é Cuba, que foi suspensa na década de 60, quando nós vivíamos a Guerra Fria, e o Fidel Castro ele declarou que a Revolução Cubana ela tinha um cunho socialista, então, para proteger a América como um todo do socialismo, os Estados Unidos achou por bem, né, na realidade, expulsar ou suspender, na realidade, os cubanos da OEA. E um outro exemplo disso é o próprio Consenso de Washington, de 1989, onde foi sugerido que os países da América Latina como um todo, eles implantassem o neoliberalismo, promovendo assim uma certa abertura econômica e comercial, o que, sem sombra de dúvidas, veio a favorecer mais uma vez os Estados Unidos. Por outro lado, nós vamos ter também a Organização dos Estados Ibero-Americanos, então os países de colonização ibérica, ou seja, aqueles países que foram colonizados por Portugal e Espanha, criaram em 1949 a chamada OEI, com o objetivo de, no primeiro momento, fazer com que os estados ibero-americanos eles tivessem uma cooperação em diferentes áreas. Merece destaque aí para a questão da educação, a ciência e até mesmo a cultura. Então, o objetivo essencial é manter essa cooperação em todos os países que foram colonizados por portugueses e também por espanhóis. Então, dando sequência, a gente vai continuar falando sobre os blocos econômicos desta feita, sobre os principais blocos econômicos do continente americano. E aí merece um destaque especial o Mercosul. Então, o Mercosul ele foi criado, vamos dizer assim, em 1991, através do Tratado de Assunção. Então, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, eles assinaram esse tratado, que no primeiro momento ele criava uma zona de livre comércio, a qual foi revisto em 1994, através do Protocolo de Ouro Preto, e a partir daí, desse momento, o Mercosul assume a configuração que nós temos até hoje em dia, que é de ser uma união aduaneira. Tranquilo? Então, o Mercosul foi criado no início da década de 90. Num primeiro momento, funcionou como uma zona de livre comércio. Posteriormente, ele evoluiu dentro daqueles níveis de integração e se torna uma união aduaneira. Então, nós vamos ter no Mercosul alguns eventos muito importantes, de cunho eminentemente geopolítico. Então, merece destaque aí a suspensão paraguaia, ou seja,
Em 2012, o Paraguai ele foi suspenso do Mercosul. Então, o que foi que aconteceu para que o Paraguai ele fosse suspenso do Mercosul? Na realidade, eles vão ter lá no Paraguai a destituição do presidente Fernando Lugo, ou seja, uma espécie de impeachment. Então, o presidente ele vai sofrer um impeachment e aí os países do Mercosul eles verão a saída do Fernando Lugo como sendo uma espécie de ofensa à democracia. Então, por isso, o Paraguai foi suspenso do bloco. E aí, com a suspensão do Paraguai, em 2012, a Venezuela ela foi incorporada ao bloco, já que o Paraguai ele era o único país contrário à entrada da Venezuela no bloco, devido principalmente a divergências políticas que haviam na época entre o Senado paraguaio e o então presidente venezuelano, o Hugo Chávez. Porém, a gente pode dizer que a estadia venezuelana no bloco ela foi relativamente curta. Por quê? Em 2 de dezembro de 2016, a Venezuela ela foi suspensa do bloco. Então, os países eles alegaram que a Venezuela ela não havia cumprido com todas as determinações estabelecidas no bloco, bem como pela forma como a democracia ela foi e vem sendo tratada na Venezuela nos últimos anos. Então, por isso, os países membros do Mercosul, eles decidiram pela suspensão por tempo indeterminado da Venezuela. Então, além disso, a gente pode elencar aí também alguns outros fatores muito importantes, como, por exemplo, no Brasil, a saída de Dilma do poder, a eleição do Macri na Argentina. Então, a gente pode dizer que esses dois fatores, dentre os outros outrora citados, eles vão contribuir, de certa forma, para que o Mercosul hoje ele tenha, vamos dizer assim, novos rumos. Tranquilo? Então, a gente pode dizer, analisando essa situação com calma, que é muito improvável que a Venezuela ela possa reingressar ao bloco aqui, vamos dizer assim, num curto espaço de tempo. Muito pelo contrário, a tendência é que isso demore muito. É necessário, inclusive, que se tenha uma nova reconfiguração do cenário geopolítico da América do Sul para que talvez a Venezuela ela possa voltar a esse bloco, tá certo? Então, além dessa situação que envolve ou que envolveu, a suspensão paraguaia e também a situação venezuelana como um todo, a gente pode citar aí como um dos problemas acerca do bloco a situação que envolve Brasil e Argentina. Ou seja, muitas vezes a gente pode dizer que a rivalidade que ocorre, por exemplo, nos campos de futebol, muitas vezes ela acaba se refletindo também na questão econômica, na questão política de uma forma geral. E aí, brasileiros e argentinos, muitas vezes, eles tendem a desrespeitar uma das principais características da União Aduaneira, que é a chamada tarifa externa comum. Então, muitas vezes, Brasil e Argentina, assim como também outros países, já reclamaram de que nem sempre a TEC, essa que seria a principal característica das uniões aduaneiras, ela seja respeitada. Então, essa é uma crítica também que é muito contundente acerca do Mercosul na atualidade. Tranquilo, pessoal? Então, aqui nós encerramos esse nosso segundo momento. Um grande abraço e até a próxima.